أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui é o vosso irmão Mos Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio, extremamente submisso ao Criador do Universo. Por isso, ao Criador do Universo, eu imploro, suplico perdão pelas minhas transgressões constantes. Meus irmãos, minhas irmãs, imploro todos vocês, mais uma vez, fazerem um exercício do raciocínio para que possam realmente não só absorverem o que eu estou a dizer como absoluta verdade, mas sim poderem fazer uma análise profunda no que eu vou aqui abordar, porque a verdade só é verdade até que se prova que é, e a mentira só é mentira até que se prova que é. Meus irmãos, minhas irmãs, a natureza nos condiciona apenas submetermos a dois caminhos. Eu estou a falar submetermos, não estou a falar tomar decisões de escolha, mas sim submetermos. Ou nós se submetemos de forma irracional, cujo não precisamos de nos esforçar para que sejamos irracional, porque sistematicamente somos, ou nós então fizemos o exercício do raciocínio, o exercício do discernimento para que a gente possa agir ou reagir de forma racional. Meus irmãos, vou abordar aqui algo hoje que talvez pode deixar algumas pessoas tristes, mas é necessário que nós então abordamos sobre isso. Meus irmãos, vou até me incluir também, para que não possa me excluir, porque não estou aqui a falar como um santo, ou um Deus, ou alguém que é especial. Não estou a falar aqui como um humano, que também falha, acerta e erra constantemente, porque é a nossa natureza. Mas o assunto é o seguinte, meus irmãos. Todos nós falamos que acreditamos no Criador do Universo. Todos nós falamos constantemente: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Porque irracionalmente nos faz achar que dizer que eu acredito em Deus, nós seremos salvos. Lembrem, meus irmãos, que Lúcifer também acredita em Deus. Se nós vamos ser salvos porque só apenas falamos, acreditamos em Deus, então Satanás também vai ser salvo, vai entrar no paraíso também, porque ele também acredita em Deus. Volto a dizer, se nosso dizer acreditamos em Deus é a única forma que nos faz entrar neste paraíso do Criador do Universo, Satanás também vai entrar, porque ele também diz que acredita em Deus. Mas o que vai nos fazer entrar neste paraíso do Criador do Universo são as práticas constantes daquilo que o Criador do Universo decretou. Então, meus irmãos, nós não vamos entrar neste paraíso que o Criador do Universo então prometeu. Porque eu vejo as pessoas dizerem para outras pessoas quando morrem que eles já estão com Deus. Estão lá no céu com Deus. Deus já os abraçou. É sempre assim. Quando nós que somos um bando de desobedientes, somos um bando de desobedientes enquanto estamos em vida, porque esse é o problema estratégico das pessoas da sociedade que querem fazer que os miseráveis seguem o seu espaço enquanto vida, fazem um monte de besteira. Enquanto vida, fizemos um monte de lixo.
muitos de nós nos tornamos apresentadores de programas de televisão, prostituímos as criaturas do Criador do Universo dentro da imprensa, fizemos programas de entretenimento para distrair o povo de Deus da realidade. Depois que morremos, viramos um anjo Gabriel no caixão. Depois que nós morremos, viramos um anjo Gabriel no caixão e todos nós, motivados pela irracional emoção, achamos que Deus é um palhaço que também é motivado pela sua irracional emoção a aceitar todo mundo, porque Deus ama todo mundo. Eu não sei onde nós tiramos essa ideia que Deus não faz segregação, que Deus não separa. Deus separa as pessoas. Deus segrega as pessoas. Isso é bem fato. Não a partir da cor da pele, não a partir de conceitos tribais, mas a partir da moralidade e imoralidade. Deus separa as pessoas. Vocês precisam entender isso. Não estou aqui a dizer que quando uma pessoa morre, nós temos que falar dos podres cujo eles praticamente fizeram. Mas é extremamente grave quando uma pessoa morre, as pessoas tentam vender uma imagem dessa pessoa como se fosse um anjo, que desde o dia que ele nasceu, fez tudo que Deus queria, então morreu e já está praticamente no céu. E um bando de padres e pastores que também estão na sepultura da irracionalidade começam então a fazer oração achando que essas orações, essas súplicas vai ajudar este palhaço que morreu ou que está no caixão a entrar no céu. Vocês acham que Deus vai salvar as pessoas por causa de intermediários palhaços que ficam aqui embaixo dizer que Senhor, faça que ele entre no seu paraíso, que ele já está lá no reino do céu com seus amigos? Onde que vocês tiraram essa ideia satânica? Porque isso é uma ideia satânica quando uma pessoa que morre comete um monte de erros aqui e nós começamos a induzir as pessoas que essa pessoa morreu, está no céu, para que aquelas pessoas que aqui ficam vivem apenas na teoria, dizendo eu acredito em Deus, mas ninguém quer botar em prática na crença sobre Deus. Ninguém. A pessoa às vezes era idólatra e Deus deixou bem claro. Não perdoa a idolatria. Deus não perdoa a idolatria. Deixou bem claro. Ele disse, eu perdoo todos os pecados, mas eu não perdoo a idolatria. E às vezes a pessoa era idólatra, acreditava em imagem, estátua, cruz, santo, acreditava que Jesus é Deus. Vocês acham que essa pessoa vai entrar mesmo no paraíso? Não é o que estou a dizer. Porque esse vosso hábito de dizer quem é você para julgar. Eu não estou a julgar, nem sentenciar. Eu estou a descrever o que Deus escreveu e todos vocês sabem bem claro, vocês sabem disso. O que Deus descreveu, seja ela na Bíblia ou no Alcorão. Você vai dizer a Bíblia ou o Alcorão são livros que sofreram alteração. Ok. Você vai dizer agora que o sistema biológico sofreu a alteração? Porque o primeiro livro, o primeiro Gênesis, é o nosso sistema biológico, é o nosso corpo, porque o nosso corpo é um livro. É preciso que as pessoas possam saber ler este corpo. Agora você vai dizer que o corpo sofreu a alteração? Por isso é que você vê, quando nós desobedecemos o Criador do Universo, toda a sociedade humana entra numa degradação imoral total. Por quê? Porque o nosso corpo está a corresponder de forma negativa. Está a dizer que o nosso comportamento imoral de desobediência não faz parte do nosso organismo. Então a pessoa morre, fez um monte de lixo nesse mundo. Aí morre, já está com Deus. Porque nós acreditamos que Deus é Satanás. Isso que nós acreditamos. Porque Satanás é que vai receber todo mundo no inferno.
Ele é que vai receber todo mundo. Então nós achamos que Deus não segrega, que Deus não separa, que Deus é amor. Onde que vocês tiraram essa vossa ideia? Que Deus é amor e achando que o amor de Deus é aceitar todos nós que cometemos um monte de erro enquanto vivíamos nessa terra. Vocês não entendem que amor é justiça? Vocês precisam compreender, meus irmãos. A elite está a vos mentir. Essa socialite está a vos mentir. Porque os miseráveis se espelham nos ricos. Morre um rico, já está no céu. Você também, que é miserável, acha que vai entrar no céu porque ouviu na televisão um rico que fazia um monte de besteira, prostituía as criaturas do Criador do Universo. Morreu, está no céu e você acha, rouba, mata, fuma, cheira, comete adultério, vai morrer, vai entrar no céu. Está extremamente enganado, meus irmãos. Vou vos deixar bem claro. Deus é segregador. Deus é segregador, extremamente segregador. Deus é segregador, extremamente segregador. Deus separa, extremamente. Deus é muito. Não tem ninguém que quanto mais segrega do que o próprio Criador do universo. Está vendo a palavra segregação? É Deus em si. O que é que Deus fez com o povo de Moisés e o povo de Faraó? Não os separou? Não os segregou? Por que então que os povos praticamente de Faraó não foram salvos junto com o povo realmente de Moisés? Porque vocês acham que não, Deus vai misturar todo mundo. Porque essa ideia que o sistema global está colocando nas vossas cabeças, mistura toda a imoralidade com a moralidade. Mistura os homens com o homossexualismo, mistura as lésbicas com as mulheres, toda essa insanidade, essa promiscuidade de Roma, Grécia, Sodoma, Gomorra, que nós estamos a viver hoje novamente, estão a misturar tudo, porque somos todos iguais, somos todos humanos. Prestem atenção, essa é uma ideia muito subliminar, meus irmãos. Deus é segregador. Aí você vai dizer, então se Deus realmente é justo, por que não destrói essa sociedade? Prestem atenção. Vocês já entenderam por que Deus recomenda a paciência? Ele diz, Deus é paciente e ama os pacientes. Por quê? Porque Deus já decretou um tempo cujo ele vai destruir toda a humanidade. Então ele não pode ser motivado, induzido pela transgressão da humanidade, dos humanos, para acelerar ou apressar a destruição da humanidade. Compreenderam agora? A nossa transgressão, a nossa desobediência, as nossas besteiras que nós fizemos, não induz o Criador do Universo a apressar a destruição dos humanos, porque ele predestinou. Por isso a paciência está ligado com a predestinação. É por isso que ele ama os pacientes. Nós fomos predestinados. É precisarmos que tenhamos paciência. Quando formos impacientes, o que vai acontecer? Nós vamos nos autodegradar. Na nossa impaciência, só vamos nos autodegradar. Porque se Deus disse que vai ser praticamente daqui a 2 semanas que eu vou ter o que ele programou ter, e no período do tempo eu tento acelerar, esse aceleramento só vai me causar dano, porque já está predestinado e vai acontecer daqui a 2 semanas. Então a nossa transgressão, a nossa desobediência, por isso é que eu sempre falo para vocês, o mundo não vai ser destruído porque se degradou, porque está numa besteira, está num buraco, está no inferno. Esquecem isso. O mundo não vai ser destruído porque todos os humanos se amam. Não é por causa disso, meus irmãos. Não é por causa da transgressão, imoralidade dos humanos que vai induzir o Criador do Universo a destruir a humanidade. Não é por causa disso. Porque ainda que toda a humanidade vivesse do jeito que Deus quer, paz e amor, união, integração, moralidade, do jeito que Ele quer, Deus ia destruir a humanidade. Por quê? Porque para que se destrói a humanidade, não depende da imoralidade da própria humanidade.
que os humanos não conseguem intervir nas decisões do Criador do universo, Deus vai destruir o mundo, esteja bom ou mal, e não depende de estar bem ou mal para que Deus possa se chatear. Por exemplo, vamos dizer então que a destruição da humanidade depende da nossa degradação. E se nós realmente não transgredíssemos, não se comportarmos de forma errada, Deus nunca vai destruir o mundo. Quem falou isso, gente? Isso é a igreja que colocou nas vossas cabeças. Por isso Deus é paciente e ama os pacientes. E quando eu falo que Deus é paciente, Ele mesmo se definiu como paciente. Porque nós queremos que o Criador do universo já destrói essa humanidade. Por quê? Por causa da transgressão, violência, assassinato. Não, Deus não vai destruir a humanidade por causa de tanta violência, assassinato. Eu sei que vocês aprenderam assim, cresceram assim, ouviram assim, como não há habilidade de raciocínio, por isso vocês já nem querem se autopoliciar, se autodisciplinar. Por quê? Porque o mundo, essa é uma ideia satânica. Quando vocês vejam que tudo está numa degradação, vocês se autodecepcionam. Ah, não vou fazer mais nada, tudo já está mesmo ruim. Achando que é por esse motivo que vai levar Deus a destruir o mundo. Por isso é que até agora nós estamos a esperar. Morre mulher, morre criança, morre... O mundo ainda não está a acabar. Pô, cadê você, Deus? Não, não depende da nossa imoralidade para que Deus destrói os humanos ou a própria humanidade. É predestinação, está destinado. Se todos nós nos autoamássemos, vivêssemos bem, vivêssemos unidos, não há racismo, não há nada, Deus ainda assim ia destruir o mundo. Prestem atenção. Ainda que toda a humanidade vivesse do jeito que os anjos vivem, Deus ia destruir o mundo. Porque nós não fomos criados para viver aqui para sempre. Entendem isso, meus irmãos? Entendem isso, meus irmãos? O bem e o mal é uma criação do Criador do universo. Existe antes da... Ouvem bem. O bem e o mal existe antes da criação das criaturas. O bem e o mal existe antes do Lúcifer existir. O problema é quando vocês escutam o mal. Vocês acham que o mal é o mal. Não. Primeiro, prestem atenção. O nosso corpo, se não sofrer uma transgressão, não vamos sofrer dor. O nosso corpo, se alguém não intervir com uma faca, não intervir, chama-se intervenção na predestinação. Se alguém não nos dar um soco, um tapa, não vamos sentir dor. Agora me diz, essa dor já está dentro desse corpo ou não? Sim, já está. E a não dor, que é o corpo que alguém não vai afetar com nada, ela também existe. Só que esse mal precisa da intervenção de alguém para que possa se manifestar. Porque se o mal não existisse, preste atenção, não fosse uma criação do Criador do universo, Lúcifer nunca poderia cometer o mal, nunca. Por quê? Porque o mal não existe. Só que o mal não é mal. O mal é um polo, entendeste? É um outro polo que nos dá a percepção de quanto nós estamos saindo da linha reta, do equilíbrio. Estamos a desequilibrar, então ela nos coloca no equilíbrio. Entende? Porque o bem, ela existe, o mal, ela existe. Só que o mal não é mal. O mal não é você matar, assassinar alguém. Entende? O mal é um polo da natureza que nos dá a percepção de como nós estamos a degradar a natureza. Entendem isso, meus irmãos? Para vocês que acham que Deus é o bem, Satanás é o mal, duas forças igual estão a lutar. Não. Deus não é o bem nem o mal. Deus é uma força que produziu o bem e o mal como se fosse dois equilíbrios, entende? Deus é incomparável, prestem atenção. Deus, o Criador do universo, ele não é o bem nem é o mal. Ele é incomparável, inexplicável, mas criou dois polos, entende? Negativo, e eu não chamo até de negativo, mas eu deveria ser chamado de exclusivo e positivo, porque isso que nós chamamos de negativo, ele nos dá uma compreensão de quanto nós saímos da linha
Então nós entramos na linha pela percepção do conceito que nós chamamos mal, nos faz se encaixar. Entenderam agora, meus irmãos? Então quando Deus fala, eu criei, lembrem, quando ele diz eu criei o mal e o bem, quer dizer que ele não é o bem nem é o mal. Porque ele não se autocria, prestem atenção. Ele falou criei o bem e o mal. Então, ele está muito além, ele está ausente desses dois polos. Mas esses dois equilíbrios, esses dois polos, que produzem o equilíbrio da balança, por isso é que a balança tem os dois lados. Quando você frauda a balança, um lado sobe. O que sobe na realidade é a transgressão que mostra desequilíbrio. Quando você acrescenta e equilibra, então esses dois polos eles existem. O que nós fizemos muitas vezes? Nós desequilibramos apenas esses dois polos e nós definimos que Satanás é o mal, Deus é o bem. Não, isso é que a igreja colocou nas vossas cabeças para dar suporte, para dar força, para dar poder ao Satanás, cujo ele não tem esse poder. Prestem atenção, meus irmãos. O bem e o mal, ele não faz... Por exemplo, prestem atenção. O conhecimento, né? Ele não é bem, também não é mal. Ele é abstrato. Só depende de como nós vamos usar esses dois polos, entende? Só depende de como nós vamos usar. É da mesma forma que eu estou a dizer. Os sintomas de dor, ele está no nosso organismo. Já está dentro do nosso organismo. Enquanto eu não picar ou não me autopicar, essa dor não se manifesta. Mas quando essa dor se manifestar, ela não é mal. O mal é a transgressão cujo eu motivei essa dor. Mas essa dor, ela sente por quê? Para nos dar uma percepção real que nós estamos a desequilibrar aquilo que estava a equilibrar. Que é o estar sã consciente e sentir a dor. Compreenderam agora? Então, meus irmãos, vocês precisam entender. Deus separa essas vossas ideias que vocês vejam nas novelas. Essas vossas ideias que vocês escutam na igreja, que vocês escutam nas mesquitas, que vocês escutam não sei aonde, que vocês escutam nos templos, nas sinagogas, que o Satanás é o mal, ele que criou o mal. Parem com isso. Essa é uma política que dá legitimidade ao Lúcifer e que as pessoas que morrem, todos estão lá no céu. Essas mesmas pessoas fazem programas de entretenimento para vos distrair da própria realidade. Qual realidade? De vocês poderem discernir para compreender. Acha mesmo já morreram, vão entrar no céu. Não importa a oração que vocês fizerem para essas pessoas. Está fudido, está mal. Deus não é um palhaço que vocês acham. Deus não é motivado pela irracional emoção para colocar todo obsceno, fútil no mesmo lugar com aqueles que sacrificaram suas vidas neste insano mundo, acertando, vão no mesmo lugar. Não, ele já está nos braços de Deus, ele está no céu. Quer dizer, todo mundo quando morre, ele era uma boa pessoa, fez isso, fez aquilo, fez isso. Não existe essa... Enquanto os humanos vivem, não são anjos, meus irmãos. O próprio Jesus, o filho de Maria, falou o quê para nós? Por isso vocês crentes que se consideram crentes, não obedecem às palavras de Cristo. Cristo disse, por que me chamas de bom? Por quê? Mas vocês ficam falando, só Jesus era bom. Mas você sabe o que vocês falam também? Não, porque ele era muito humilde e não queria se colocar numa posição de superior. Onde que está escrito isso na Bíblia? Vocês já procuram uma palavra para defender algo que nem Cristo disse. Cristo não falou. Não me chamem de bom, só Deus é bom. Por quê, Jesus? Não, porque eu não gosto de me colocar numa posição muito superior. Eu gosto de me redimir, me rebaixar para colocar Deus no mesmo no lugar acima. Cristo falou isso? Não, vocês é que inventam isso, colocam na boca de Cristo. Não é vocês que inventam isso. Vocês é que inventam isso, porque vocês não obedecem, vocês falam com a boca.
Cristo disse, não me chamem de bom porque sou o Criador, é bom. Essas pessoas morrem. Fizemos um monte de besteira que Deus não aprova, porque se não fosse o mundo não estaria assim. Esses apresentadores de programa fazem um monte de besteira, prostituem as mulheres, maltratam as mulheres na televisão, colocam as mulheres como meretriz, atriz de striptease, expõem as nudezes no carnaval. Essas mulheres vivem que nem prostituta, mulher casada, já casou, roupa de puta, não sei se está aí aonde. Quando morre, está no céu com o Senhor. Morreu, está no céu. Não, já está lá com a minha avó. Já está lá com meu tio. Quem te falou isso? Você vai dizer, Califa, quem falou? Leem então a própria escritura. Leem o corpo humano. Vocês vão entender que o que vocês falam, o vosso pastor fala, é uma besteira. Essa é uma linguagem subliminar satânica, para que vocês também bebem, fumam, cheiram, fazem besteira. Muitas vezes são um bando de ateus, descreem em Deus, depois que está no hospital, querem acreditar em Deus, está fudido. Vocês que acreditaram nessa insanidade dos gregos, negaram a existência do Criador do universo. Depois que ficam doentes, com medo da morte, querem crer, não, agora já mudei de crença. Gente, vou vos dar um conselho muito sério, não é o que estou a dizer. Faraó era idólatra, ateu. Faraó, assim como Imhotep, prestem atenção, Imhotep era idólatra, ateu, acreditava nos deuses sol, nos deuses. Podem ir lá na história egípcia, vocês pretos de estimação que defendem esses palhaços de ancestralidade. Imhotep era idólatra. Os símbolos representam, estão ali, Deus sol, Deus isso, Deus Amon, Deus aquilo, deusa da água, eram milhares de deuses. Para vocês pretos que começam a achar também que foi os brancos que ensinaram o cristianismo aos negros, isso é besteira. Foram os pretos que ensinaram o cristianismo aos brancos. Mas eu não vou argumentar hoje aqui sobre isso. Um dia vou falar para vocês, fazer um áudio para vocês, que foram os pretos que converteram os europeus ao cristianismo. Mas isso né, não vou dizer aqui hoje. Faraó era ateu, preste atenção. Deus o enviou tantos milagres, mas ele não acreditou. Mas na beira da morte, sabe o que o faraó disse? Na beira da morte, ele sentiu a morte. Sabe o que ele disse? La ilaha illallah. Faraó falou isso. O Criador do universo disse. Lembre que quando o faraó, na beira da morte, com medo, ele queria mudar de norma, de crença, e disse La ilaha illallah. Ele disse, eu presto testemunho que existe um Criador do universo. O Criador não aceitou a sua submissão, não aceitou, porque ele não estava a fazer por espontânea vontade, ele estava sendo induzido pelo medo, por isso ele tentou conversar. Então, ao mesmo tempo, o faraó estava a se tornar novamente idólatra do medo, entende? O medo estava a direcionar o faraó a se submeter, então ele não estava a se submeter a uma espontânea vontade, por isso o Criador do universo não gosta que as pessoas obrigam outras pessoas para se submeterem ao Criador do universo. O Criador do universo quer que as pessoas venham a partir do discernimento, do raciocínio. Não é essas igrejas que ficam obrigando as pessoas, esses lã. Eu sou muçulmano, entende, meus irmãos? Eu sou muçulmano, que vocês por irracionalidade chamam muçulmano. Eu sou muçulmano. Muçulmano significa submisso ao Criador do único universo, do único Criador do universo. Muçulmano, que a imprensa global tenta distorcer, sabe por quê? Tenta destruir, porque é a única essência que prega o monoteísmo puro, limpo.
Prestem atenção em todas as religiões que vocês acreditam, vai encontrar idolatria, coisa que Deus proibiu. Como o Islã não permite a idolatria, toda a imprensa global combate, para que vocês começam a ver que aquilo ali é terrorismo e não a sua essência genética. Faraó, no final, queria abandonar de ser até o Criador do universo, disse não. Por isso é que você vê esses estudantes de hoje, esses palhaços de hoje, lê 2 livros dos gregos, 2 livros do Egito, 3 livros da Babilônia. Agora eu sou ateu. Subhanallah. Subhanallah, irmão. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Agora eu sou ateu. Tudo bem. Você tem todo dever de se submeter à irracionalidade sua, porque quando não se há exercício do raciocínio, você se submete à irracionalidade, porque não se precisa realmente se esforçar para ser irracional. Vou vos dar um exemplo, para tu ver que esses palhaços seguem coisas por emoções irracionais. Vai numa discoteca. Você vai encontrar 1 milhão de ateus dentro de uma discoteca. Eu sou ateu. 1 milhão. Você vai encontrar vários ateus idólatras dentro de uma discoteca. Vai já num hospital. Entra num hospital com um microfone e começa a perguntar: você é ateu? Você é ateu? Faz um censo, vai só numa discoteca com um microfone. Você vai encontrar idólatras, aqueles que acreditam nos vários deuses, por exemplo, pessoas que acreditam que Jesus Cristo é Deus. Isso é idolatria. Vai encontrar pessoas que acreditam em São João, Santo Antônio, São Marcos, São Agostinho, pessoas que acreditam até no símbolo do crucifixo, que é um símbolo pagão, um símbolo satânico. As pessoas acreditam. Porque a letra T, esse crucifixo, meus irmãos, é a letra T do primeiro homem preto, preste atenção, que se considerou Deus na terra, Taimuz. É por isso que algumas cruzes de alguns cristãos não tem a parte de cima, tem aquela madeira. É o T de Taimuz, que é o Deus babilônico, o primeiro escuro, preste atenção, a se considerar Deus na terra. Depois de que esses Imhotep vão absorver essa mesma irracionalidade, vão chegar no Egito, vão construir de novo essa mesma irracionalidade. Por isso vocês precisam entender, meus irmãos. Vocês não pensam, vocês não conseguem perceber. Quem destruiu a África é o Criador do universo a partir da vossa negação ao único Deus para acreditar nos deuses. Você ainda vê em África tem muitos deuses. Depois que morre, Deus está com ele, está no céu. Já está nos braços de Deus. Você ainda vê a África não levanta. Vocês pensam que é o branco que vos deixou nessa situação. O branco sabe. Quem vos deixou nessa situação é o Criador do universo. A vossa punição é espiritual. E a vossa saída disso é espiritual. Enquanto vocês abraçarem essas besteiras que os brasileiros levam para vocês, essas besteiras que os romanos, gregos, os ingleses, essas crenças... Gente, prestem atenção, meus irmãos. O monoteísmo, a crença na existência do único Criador do universo, é a crença genética do ser humano, chama-se Fitrha. Prestem atenção, cuja nossa alma se submete antes da nossa existência física aqui, lá em cima, meus irmãos. Toda idolatria é uma invenção, ouvem bem, é uma invenção dos seres que atingem certos níveis, que quando morrem, os reis tribais, por irracionalidade, consideram aquele palhaço como um deus. Estão a entender, meus irmãos? Vocês não vão sair, vocês podem até construir prédio, como vocês estão a mostrar ali em Ruanda, porque para vocês estão a achar já que desenvolvimento humano é infraestrutura. Vocês acreditam assim? Desenvolvimento humano
é infraestrutura. Vocês não conseguem perceber que a infraestrutura, do jeito que está sendo estruturada, é que vai vos produzir a morte espiritual. Vocês não entendem isso. Você não vê os europeus já morreram espiritualmente. A obsessão na construção ou na infraestrutura ou a crença no objeto matou o europeu espiritualmente. Isso fez o europeu invadir outras nações e matar outras nações. Por quê? Já não há senso de percepção na espiritualidade. Não há. Porque até a comida, prestem atenção, meus irmãos, até a comida que vocês comem com muitas substâncias químicas impossibilita a vossa habilidade de discernimento para poderem compreender que há um ser supremo. Porque nós temos uma glândula pineal, cuja é a antena sensorial de todos os seres humanos. Quando ela está calcificada, a partir do consumo do álcool, das substâncias químicas, nós perdemos de captar, não conseguimos mais captar as intuições que o Criador do Universo manda para nós. Por isso é que nós ficamos cheios de medo, nos tornamos mais covardes. Você não vê que os seres humanos do passado tinham muita coragem? Por que hoje nós não temos? Porque nós idolatramos o medo. Prestem atenção, meus irmãos. Nós hoje idolatramos o medo de morrer. Você não vê que as pessoas hoje até têm medo de postar um vídeo, por exemplo, um live de alguém que aborda as coisas, por exemplo, que eu abordo. Compartilhar um texto. As pessoas têm medo até de compartilhar. Meus irmãos, Subhanallah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Você não vê que as pessoas têm medo até... Não é medo de escrever, medo de falar, não. De compartilhar. Por quê? Porque as pessoas são devotos ao medo. Isso é idolatria, porque idolatria não é só você acreditar no visível, até no abstrato, no conceito filosófico. Por isso o Criador do Universo disse, não os temeis, temeis somente a mim. Porque quando você tem tanto medo, você torna-se um crente do medo. O medo se torna uma religião para vocês. É por isso nós estamos nessa situação. Por causa de quê? Da nossa religião chamada medo. Medo de achar que se você não falar nada, nunca vais morrer. É mentira, meus irmãos. Não depende de nós para morrer. O Criador do Universo diz, todas as vezes que os humanos deitam na cama, eu tiro a alma dele. Por isso é que no sono profundo, nós não percebemos se nós somos nós mesmos. No sono profundo, nós estamos quando nós nem sequer demos conta quando nós entramos no sono. E quando estamos naquele sono profundo, nós sabemos que nós somos nós. Sabemos que nós somos nós? Não. É por isso que muitos têm morte súbita, acabam morrendo no sono. Mas o que é a morte do sono? A morte do sono é quando Deus não permite mais que a tua alma regresse no teu corpo. Aí te encontram, morreu no sono. Então, nós morremos todos os dias. Prestem atenção, meus irmãos, por favor, vos imploro. Eu estou a falar isso para vocês não terem medo de morrer. Essa coisa que... Sabe o que vocês têm? Sabe o que vocês não têm medo de morrer. Vocês têm medo de deixar aquela cerveja geladinha, aquela casa, aquele carro, a tua esposa que na realidade não te respeita, a tua esposa que não te respeita. Ele não te respeita, mas... Porque se te respeitasse, ela não podia expor o seu corpo como objeto de contemplação para qualquer palhaço. Você tem medo de perder aquelas costas para tua esposa. Então você tem medo por causa disso. Não é por causa de morrer. Tem medo de morrer. Tem mesmo medo de morrer. Não vai no sono. Não dorme. Não dorme. Porque todos os dias o Criador tira a tua alma. E só o corpo que fica ali, o coração bobeando sangue. Se o Criador do Universo falou, todo dia na Terra acabou, você não volta mais, vai morrer ali, acabou.
Então, começam a embelezar as coisas boas para vocês se esquecerem daquilo que está mais próximo do que vocês imaginam, meus irmãos. A morte. A morte é a nossa sombra. Está vendo a nossa sombra? Onde nós estamos, ele está conosco. Então não depende do governo, da igreja que vai decidir se você vai morrer. É mentira, meus irmãos. É mentira, meus irmãos. Então essa vossa ideia que alguém que morre já vai no céu, já está com Deus. Deus é extremamente segregador. E ele não segrega a partir da cor da pele. Ele segrega a partir da moralidade e da imoralidade. Então, essa espalhaçada do Satanás de tentar juntar todo mundo. Mas Deus falou o quê? Porque você não dá conta, meus irmãos. A imprensa fala toda hora, temos que se juntar, somos todos humanos, somos todos iguais. Deus falou o quê? Separa, separa, separa. Separa o trigo do joio, separa o trigo do joio. Isso desde a época de Adão, ainda na época de Adão, quando os descendentes de Caim, entendeu? Cometeu erro, Deus disse, ordenou, que quando Caim matou Abel, Deus deu o terceiro filho para Adão chamado Shert. Disse, os descendentes de Shert e Abel não podem se misturar. Você vai dizer, Califa, mas quem são então os descendentes de Shert e descendente de Caim? Deus é tão inteligente que não definiu a partir da cor da pele. Mas ele deixou habilidade para que os seres humanos discernem e por discernimento vocês conseguem perceber. Os descendentes de Caim, talvez é a primeira vez que vocês vão escutar aqui. Deus disse, são aqueles que matam por prazer. Aqueles que matam as pessoas por prazer. Têm o prazer de matar, têm o prazer de humilhar, têm o prazer de destruir. Agora vocês fazem um censo. Fazem o censo, analisem. Analisem. A justificativa para a Europa degradar os incas, os maia, os aztecas e os africanos. Preste atenção, meus irmãos. A justificativa. Eles têm o poder bélico, que lhes dá o poder de subjugar qualquer criatura do Criador do Universo. Eles têm o poder econômico, que lhe dá o poder de desviar todos os incas, os maias, os pretos, até mesmo outros brancos como ele, de acreditarem no Criador do Universo e passarem a acreditar no dinheiro. Eles têm o poder químico de inserir substâncias químicas para que o ser humano não mais come aquela comida natural que o Criador do Universo programou. Eles têm o poder acadêmico. Todo o sistema acadêmico induzem então os humanos a absorverem para sistematicamente reproduzirem e não terem habilidade do discernimento para poderem compreender a realidade do Criador do Universo. Eles têm o poder religioso, que é uma grande máfia da idolatria. Agora diz, qual é a razão deles matar, se eles não têm necessidade estomacal para isso? Por isso Deus falou, os descendentes de Caim são os que matam por prazer. Matam por prazer. Desobedecem o Criador do Universo não por ignorância, mas por arrogância. Porque por ignorância justifica, eu não sei. E às vezes nós rejeitamos certas situações que nós não compreendemos, não porque queremos, porque a irracionalidade muitas vezes nos motiva. Eu não sei. Mas eles desobedecem por arrogância, têm a compreensão da existência do Criador do Universo, dizem que o Criador não existe para motivar que os outros também não acreditam.
Acreditem, meus irmãos. Vocês que acham que quem morre já vira anjo no caixão, vai no céu, isso é besteira, meus irmãos. Deus é justo e é severo. Deus é justo e é severo. Deus, prestem atenção, Deus é justo e misericordioso. A misericórdia de Deus recai a todos os seres que pecam por ignorância. Por isso é que o nosso pai Adão foi perdoado. E a justiça do Criador do Universo pune aqueles que pecam por arrogância. Por isso Lúcifer não foi perdoado. Preste atenção, meus irmãos. Essa gente fica vivendo aí, bebendo, fumando, cheirando, andando com essa roupa curta. Eu creio em Deus. Você crê em Deus, está com uma calcinha. Você crê em Deus assim como, então? Como você crê? Crer em Deus não é falar assim. A porta do inferno é teoria. E a porta do paraíso é prática constante. De se submeter ao Criador do Universo, meus irmãos. Prática. Parem com essas palhaçadas. Porque eu creio, está bebendo uma cerveja. Creio, está xingando teu irmão. Creio, está assassinando teu irmão. Creio. Não, Satanás também, ele também crê que Deus existe. Você acha mesmo que Deus vai colocar Satanás no paraíso junto com Jesus, com Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Salomão, Noé, alayhi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vai colocar todos juntos? Vocês tiram essas vossas ideias. Prestem atenção, meus irmãos. Vamos praticar. Quando eu falo praticar, não estou a falar que essas igrejas aí ficam ensinando para vocês, não. Praticam aquilo, ouvem bem, meus irmãos, por favor. Pratiquem aquilo que o vosso corpo não permite. O que o vosso corpo não permite. Colocam só em prática. Esse é que é o verdadeiro caminho. O que o vosso corpo não permite. Quando você bebe substâncias químicas, álcool, o corpo corresponde de forma ao contrário. A igreja diz, não, pode beber, mas não embriagar. O corpo fala como? Não bebe nem um copo, porque as substâncias químicas neutralizam a tua coordenação motora. É por isso que nós chamamos, estou estimulado. Então, a igreja aprova, o corpo diz não. Porque a palavra do Criador do Universo é fato correspondido a partir do organismo humano. Talvez substâncias que colocam na alimentação. Quando nós comemos, eles falam, não, é saudável, o hambúrguer é saudável. Tem provas científicas que é uma alimentação saudável, que esses químicos que colocam nas nossas comidas é saudável. Tudo bem. Tudo bem. É ciência, a ciência que está falando, o cientista fala, tudo bem. Coloca agora na boca. Que produz um monte de enfermidade e por dentro o corpo está a dizer que não é saudável. A crença em Deus, meus irmãos, é correspondido pelo próprio organismo humano. É correspondido pelo próprio organismo humano. Essas idolatrias, essas imagens que você crê enquanto estão em vida, depois que morre, não, ele está lá com Deus, fazem já ele na nuvem, com um senhor branco, cabelo bem liso, já foi recebido. Aonde, meus irmãos? Quer dizer, não tem mais julgamento, não tem nada, não tem juízo final, vocês é que decidem. Quer dizer, Deus também é um palhaço irracional que todo emocionado, aceita todo mundo, bebe todo. Quando a Escritura fala, vinde como estás, isso não quer dizer que deve se manter como estás. Quando a Escritura diz, vinde como estás, não quer dizer que deve se manter como estás. Então você vem com as carças ser defesas, entra dentro da prática, não quer tomar banho. É assim mesmo já. Você toma um monte de álcool, entra no templo, já não quer deixar de beber, porque a Escritura fala, vinde como está. Não, meus irmãos. Essas vossas ideias, que quem morre já está lá no céu, já está com Deus, é uma ideia do próprio Lúcifer.
Sabe para quê? Para que nós aqui façamos a mesma coisa que aquele que morreu fez. Está lá no caixão, estendido. Ele era uma boa pessoa. Ele era isso. Ele era... É mentira, meus irmãos. Até mesmo vocês que estão a me ver, vão me ver lá no caixão, vocês já com a vossa irracionalidade. Ah, poxa, o Califa era uma boa pessoa. Fazia aqueles vídeos, live. É mentira. Eu gostaria, sabe o quê? E cada um de vocês, quando me verem no caixão, falarem isso. Queria que o Criador do Universo deixasse cair uma pedra nas vossas cabeças. Bum! Para vocês ficarem malucos. Vocês estão a mentir. Aí se eu me ver mesmo lá no caixão, já eu estou do rijo. Pronto para ir pagar as contas minhas lá. Eu estou lá no caixão. Vou estar lá no caixão, todo rijo. Vocês já... Ai, boa pessoa. Boa pessoa onde? Quem falou? Eu mesmo já vos contei isso, que eu sou já uma boa pessoa, sou já o anjo no caixão. Eu falei isso. Mentirosos. Eu estou lá no caixão estendido. E vou entrar lá no buraco. Vocês vão me tapar. Os anjos vão vir. Já lá no buraco, Deus fala, tem o castigo do túmulo. Quando os anjos vêm para arrancar a alma, começa a doer. Isso o Criador do Universo falou. Porque você não quer ir, sabe? Tem que pagar as contas. Então eu estou aí para pagar minhas contas. Vocês de me verem já no caixão, tomarem já juízo, falar, poxa, não. Esse gajo fazia um monte de besteira. Pensávamos que nunca ia morrer. Morreu. Então, vou tomar juízo, porque também eu daqui a dias posso morrer. Não, não tomam já juízo. Começam, saem daí do enterro. Vão nas suas casas, começam já a beber. Outro começa já a olhar no rabo da mulher do outro. O outro começa já a fumar. Depois começam já a brigar. Então você não vê lá no cemitério. Aí esse que está ali, acabam brigando, mata o outro. Depois que ele coloca no caixão, ele era um anjo. Quer dizer, irmão, vamos parar com isso. Deus não é brincadeira não, meus irmãos. O Criador do Universo, vamos falar sério. Ele não é brinquedo não, meus irmãos. Vou vos dar uma prova que ele não é brinquedo. Dê só uma olhada no mundo todo. Deem só uma olhada no mundo todo. Assassinato, assalto à mão armada, violência, guerra. Crianças, bebê recém-nascido, entendeu? Sendo baleado, adolescente na Síria. Você não vê. Deus se manifesta. Ele dá sinal. Não dá. Ele não é brincadeira, meus amigos. Você não vê o mundo em chama, mas Deus está sempre. Porque ele já disse, quando bater a hora, vocês querem, nós queremos apressar, mas Deus, onde está você? Você tem que vir fazer já o... Ele só fica. O que eu estou a ouvir dizer, mesmo essa tanta dor que está acontecendo, ele não... Porque ele já disse, pratiquem e eu vou vir. Pratiquem, eu vou vir. Dúvida que eu estou a dizer? Ele veio para o povo de rei Davi? Não veio. Veio. Por quê? Separaram a moralidade da imoralidade. Ele veio para o povo de Moisés? Não veio. Veio. Porque separaram a imoralidade da moralidade. Ele veio para a família de Ló? Não veio. Veio. Porque separou a moralidade da imoralidade. Ele veio para o profeta Abraão? Porque separou a moralidade da imoralidade. Agora, nós que se submetemos toda essa imoralidade junto com a moralidade, acha que vai vir para um bando de covardes, nós. Nós mesmos, vocês querem juntar tudo, viado, com as pessoas, o homem. Você acha mesmo já... Você vê que o Criador do Universo nos olha. Ele não vem para um bando de covardes, hipócritas. Da mesma forma que nós, por exemplo, discutimos contra o governo. Esses vossos revolucionários, às vezes, querem ir nas manifestações discutir contra o governo. O governo é isso, o governo é aquilo. Quem anda aí lá ver o futebol do governo? Não são vocês. Quem anda a beber a cerveja do governo? Não são vocês. Quem fuma o cigarro do governo? Não são vocês.
Quem anda a vestir essa roupa de prostituta que o governo coloca na vitrina não são vocês. Acha mesmo já que Deus vai vir para vos salvar de um governo que vocês mesmo legitimam a existência deles a partir do vosso consumo ilícito? Acordem, meus irmãos. E aí quando o Criador não vem, você se chateia, vira ateu, falando, não, Deus não existe. Acordem, meus irmãos. Nem assim, o Criador do universo não é um palhaço que é movido pela irracional emoção, que vê você chorar, ele vai ver, ai meu filho, parem com isso, senão já deveria vir. Senão já deveria vir. Você não vê, poucas pessoas nesse mundo têm coragem de falar a verdade, você não vê. Poucas pessoas têm coragem de mandar esse governo pro lixo, essas merdas do papo. Poucas pessoas não vê. As pessoas que conseguem falar isso no mundo de hoje, meus irmãos, é um sinal do Criador dentro dele. O Criador é que lhe dá esse suporte. É que ele afasta o medo da morte. Ele já não tem nada disso. Você não dá conta não, meus irmãos. Não precisa ir na igreja para que crente, só precisa praticar. Prática. Porque na igreja, dentro da igreja é teoria, sabe, né? Você fica lá sentado, o pastor começa a cantar, fica falando. E você sentado, ouvindo. Isso é teoria. A igreja é um lugar de teoria. Depois que vocês saem de lá, o que vocês fazem? Bebida, dança, prostituição. Não é assim. Vocês devem colocar em prática aquilo que o Criador do Universo decretou. E não para beneficiar o Criador do Universo. É para o nosso alto bem. Fora disso é palhaçada. Muito obrigado, meus irmãos. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, ignorante, empírico, ativo, membro do exercício do raciocínio. Então vamos logo parar com essas palhaçadas, achando que todos que morrem só porque é famoso, é um apresentador, já entrou no céu. Estão enganados, meus irmãos. Estão enganados. Estão extremamente enganados. Tem pessoas que destroem uma multidão de gente a partir dos programas que essas pessoas fazem. De entretenimento, que distrair o povo da realidade. Ele é pago, ele ganha milhões de dólares. O trabalho dele é distrair a população para o governo poder manipular melhor. Entende? É isso que acontece. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem então com o Criador do Universo. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, ignorante, empírico, ativo, membro do exercício do raciocínio, extremamente submisso ao Criador do Universo. Por isso, a ele imploro os meus erros, as minhas transgressões, para que talvez eu não possa habitar no inferno. Entenderam, meus irmãos? Lutem pela legítima sobrevivência, porque isso é um ato de amor, mas não pela paz, porque a paz é algo que existe e o governo usa esse slogan para produzir degradação, violência e assim poderem comercializar esse nome chamado paz. Valeu!